Então, pessoal, continuando a nossa aula anterior, né, do metabolismo dos carboidratos, nós demos entrada lá com a glicólise, vendo quanto ela serve tanto a via aeróbica quanto a via anaeróbica. Então, nós detalhamos todas as etapas, as 10 etapas da glicólise, que ela tem uma parte que ela é preparatória, onde nós temos um gasto de energia, e nós temos outra parte que ela é compensatória, em que nós vamos ganhar, né? Vamos produzir, gerar energia, e ao final dessa glicólise, dessa via chamada glicólise, nós vamos ter um saldo energético de 2 ATPs, e nós batemos bastante na tecla de também 2 NADs reduzidos. E lá na aula passada a gente viu por que esses NAD reduzidos também são considerados moléculas com elevado potencial energético, certo? Então, a gente discutiu bastante a aula passada. Se vocês ainda têm alguma dúvida, revejam, certo? Então, nós viemos até a glicólise. Depois dela, quando a gente partiu, né, para a parte anaeróbica, a gente deu entrada lá na fermentação, tanto a fermentação lática quanto a fermentação alcoólica, que tem por intuito o quê? Gerar energia? Não, o intuito da fermentação em si é pegar o piruvato e converter seja a lactato na fermentação lática ou seja a CO2 e etanol na fermentação alcoólica, com o intuito de reoxidar esse NAD para que a via glicolítica permaneça acontecendo, porque as concentrações desse NAD oxidado dentro da mitocôndria, elas não são infinitas, então ele precisa ser reciclado, e a fermentação em si existe apenas para isso. O saldo energético ele vai provir da glicólise e não da fermentação em si, certo? A fermentação em si ela vai só reciclar o NAD. E aí, quando nós finalizamos o assunto sobre a fermentação, a gente viu que apareceu esse slide aí da gliconeogênese e nós decidimos que iríamos deixar isso para hoje, para a nossa próxima aula. Então, o que seria a gliconeogênese, né? Existem alguns órgãos, sistemas do nosso corpo, né? Por exemplo, o cérebro humano, o sistema nervoso, os eritrócitos, os testículos, a medula renal, os tecidos embrionários. Então, a glicose é a única ou a principal fonte de combustível utilizada por esses órgãos, por esses sistemas, certo? Então, ela não vai conseguir obter energia com outra molécula, com outro produto, com outro reagente. Então, se eu tenho disponível muita frutose no meu organismo, não adianta de nada para esses órgãos que foram mencionados, porque eles só conseguem utilizar diretamente a glicose, certo? Então, o que é que acontece? Em condições, por exemplo, no intervalo entre as refeições, que nós temos quedas, né, da concentração da glicose no sangue, em situações de jejum prolongado, em que essa glicose cai bastante, ou após exercício vigoroso, em que o sistema muscular consumiu, né, toda a glicose disponível no gliconeogênio, então exauriu aquela glicose disponível para esses órgãos utilizarem e manterem o seu metabolismo. E eles continuam precisando de energia, eles continuam precisando de ATP. Como não há glicose disponível, né? A gente precisa que exista um meio, uma via para fornecer glicose a esses órgãos. E é justamente essa via que é a via da gliconeogênese, certo? Quando a gente não tem a concentração não tem mais glicose disponível, quando a concentração da glicose está baixíssima, né? Quando ela foi exaurida, o nosso corpo tem a capacidade de pegar outras fontes, por exemplo, acabei de mencionar a vocês a frutose, que se ela estiver disponível, eles não conseguem utilizar diretamente, mas essa frutose ela pode ser reconvertida à glicose e essa glicose poderá ser usada.
Então, a frutose, ela entra nessa via gliconeogênica para produzir aí a glicose, certo? Então, essa via, ela vai ocorrer em todos os organismos, da mesma forma que a glicólise, que a gente viu na aula passada, certo? E nos mamíferos, ela vai ocorrer principalmente no fígado, gerando a glicose que pode entrar na corrente sanguínea e suprir os outros tecidos. Então, o principal órgão responsável por efetuar essa via de geração da glicose quando esta não está diretamente disponível, então ele vai pegar o que? Outros precursores, o fígado, e vai converter esses outros precursores em glicose, através dessa via chamada de gliconeogênese, certo? Então, o intuito dessa via é gerar a glicose necessária para esses órgãos e sistemas que só são capazes de utilizá-la como fonte de energia. Então, a gliconeogênese e a glicólise não são vias idênticas que ocorrem em sentido contrário, né? Não vai ser lá a conversão, o último produto da glicólise é o piruvato, né? Então, não vai ser a conversão do piruvato de volta a fosfenolpiruvato, o fosfenolpiruvato de volta ao 2-fosfoglic... Esqueci agora, não acredita? Esqueci. Enfim, a oitava reação, né? Não vai ser o inverso da oitava reação da glicólise, certo? Porém, ela também vai consistir em 10 reações, onde 7 dessas 10 reações vão ser, sim, o inverso das reações glicolíticas. No entanto, 3 reações da glicólise são irreversíveis e não podem ser usadas na gliconeogênese. Foram aquelas que nós ficamos batendo na tecla, né? Todas as reações que envolviam, seja a remoção de grupos fosfato diretamente do ATP ou a adição de grupos fosfato diretamente ao ATP, eram aquelas reações irreversíveis. Então, quais eram essas reações lá na glicólise? A primeira reação, né, de conversão da glicose em glicose 6-fosfato, em que se removia um grupo fosfato de um ATP. Essa reação, ela é irreversível. A terceira reação, que é catalisada pela fosfofrutoquinase, que era a conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, em que se pegava mais uma vez um grupo fosfato diretamente de um ATP e adicionava a molécula, deixando ela agora com 2 grupos fosfatos. E a última reação, né, a 10ª reação da conversão do fosfenolpiruvato em piruvato, também era uma das reações irreversíveis, só que em vez de remover o fosfato do ATP, era justamente o inverso, em que ela pegava o fosfato que tem no fosfenolpiruvato, tirava da molécula e dava ao ADP para formar o ATP, não é isso? Então, independente de ser a remoção do fosfato do ATP ou a adição de um fosfato ao ADP, se for uma molécula, né, de adenosina, né, para produzir a molécula energética, vai ser uma reação irreversível. Então, eram essas 3. Então, vocês já sabem que dessas 3 reações, a gente vai ter que ter as chamadas reações de contorno, que eu vou já apresentar para vocês, porque elas não vão poder acontecer inversamente, porque é energeticamente desfavorável. No entanto, as outras 7 vão ocorrer apenas o inverso do que são as outras 7 reações da glicólise. Então, na gliconeogênese, essas 3 reações são contornadas por um grupo distinto de enzimas. Obviamente, se as outras 3 reações são irreversíveis, as 3 reações que vão contornar essas reações serão feitas por enzimas diferentes.
que catalisam reações também exergônicas, caracterizando a gliconeogênese também como uma via irreversível que ocorre no citossol. Assim, as duas vias precisam ter uma regulação recíproca e coordenada, né? Porque se ambas ocorrem no citossol e ambas são irreversíveis, catalisando reações altamente exergônicas, então tem que haver um controle ali da expressão de determinadas proteínas. Quando a gente vai querer que uma via seja mais expressa, quando a via glicolítica seja mais expressa, ou quando a via gliconeogênica seja mais expressa. Vai depender das necessidades metabólicas daquela célula, certo? Então, a gente vê aí, ó, aí é um resuminho das 10 reações que vocês já tiveram contato da glicólise, certo? Então, na esquerda, em vermelho, a gente tem a glicólise e na direita, em azul, a gente tem a gliconeogênese. Então, as 10 reações da glicólise, elas vão acontecendo. A primeira, irreversível, porque tem um gasto de ATP. A segunda já é reversível. A terceira também é irreversível, porque gasta um ATP. Aí a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona são todas reversíveis. O que vai acontecer aí na gliconeogênese, como vocês conseguem ver pela imagem das vias, é exatamente o inverso. É só inverter aquilo que aconteceu, certo? E quando chega na 10ª reação da glicólise, que também é irreversível, porque a formação de um ATP, a gente também vai ter a última reação de contorno da gliconeogênese. Então, quando a gente parte para o lado da gliconeogênese, a gente já vê aqui, né? A primeira reação, que na glicólise ela é irreversível, da gliconeogênese também será irreversível, certo? Na terceira reação, também irreversível, na gliconeogênese também será irreversível. E na 10ª reação, nós temos também aqui que ela será irreversível. Então, como a via, ela acontece pegando o precursor, né, que existe, no caso, vamos colocar aqui o piruvato, e levando ele até a formação da glicose, que é o que aqueles órgãos e aquele sistema que eu apresentei para vocês necessita, então é chamada de primeira reação de contorno, a primeira reação que acontece, certo? Não confundam o fato dessa ser a primeira reação da glicólise com ser a primeira reação da gliconeogênese, porque elas são vias opostas, não idênticas, mas que não acontecem na mesma ordem. Então, a primeira reação da gliconeogênese vai ser essa reação aqui. Aí vem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí vem a sétima. Aí vem a oitava reação, né? Que é a chamada segunda reação de contorno. Aí vem a 9ª reação e vem a 10ª reação, que é chamada terceira reação de contorno. Então, como nós já sabemos, já conhecemos como é que acontece as outras 7 reações, nós não vamos entrar em detalhe algum sobre as outras 7 reações, porque é apenas ida e vinda, né? É só o inverso dessas reações. Então, o que nós vamos detalhar é a primeira reação de contorno, a segunda reação de contorno e a terceira reação de contorno, certo? Então, a primeira reação de contorno da gliconeogênese vai ser a conversão do piruvato de volta em fosfoenol piruvato, pela sigla PEP, né? Por uma série de reações que necessitam enzimas citossólicas e mitocondriais. Ou seja, não vai ser uma reação única, né? A gente vai ter algumas reações acontecendo para que essa conversão do piruvato a fosfenolpiruvato seja possível. Então, a primeira reação de contorno... Oxe, tá repetido.
Então, na mitocôndria, o piruvato vai ser convertido a oxalacetato pela enzima piruvato carboxilase, que é uma enzima alostérica. Enzima alostérica, não sei se vocês viram isso quando estudaram proteínas, né, em bioquímica estrutural, mas enzima alostérica é aquela enzima que sofre regulação, né? Ela tem um ponto, uma região da sua estrutura que pode se ligar a determinada molécula, e essa molécula, ela pode ativar positivamente, ou seja, estimular a atividade dessa proteína, dessa enzima, ou ela pode se ligar negativamente, inibindo a atividade dessa proteína, dessa enzima. Então, a piruvato carboxilase, que é a primeira enzima necessária para essa primeira reação de contorno, ela é uma dessas enzimas alostéricas e ela vai ser estimulada positivamente pelo acetil-CoA. Então, o acetil-CoA tem a capacidade de se ligar em determinado ponto dessa enzima e estimulá-lo para que aconteça aí a primeira reação de contorno da gliconeogênese. Então, o ácido carbônico, ele é fosforilado pelo ATP e a biotina vai deslocar o fosfato ligando-se ao CO2 e transferindo ao piruvato. Isso porque são os cofatores que essa enzima precisa para converter o piruvato a oxalacetato. Então, a reação básica, a primeira reação dentro da primeira reação de contorno é a conversão do piruvato em oxalacetato, que precisa do ácido carbônico e precisa de um gasto de ATP. Então, eu quero também que vocês se atenham a esse ponto. Quer dizer, então, que tem gasto de ATP para voltar a sintetizar a glicose. Então, fiquem com isso em mente, certo? Então, como na membrana mitocondrial não tem transportador para o oxalacetato, esse vai ter que ser reduzido a malato pela malato desidrogenase, que vai consumir um NADH, certo? Ou seja, vai reoxidar esse NAD. Essa reação, ela é reversível, certo? Mas ela faz parte da primeira reação de contorno da gliconeogênese, que em seu total, né, quando a gente faz o somatório de todas as reações, é uma reação irreversível, certo? O malato pode então sair da mitocôndria através do transportador específico da membrana mitocondrial e lá no citossol ele vai ser reoxidado para ser convertido de novo a oxalacetato, certo? Então vamos lá. Primeira parte da primeira reação de contorno é a conversão do piruvato a oxalacetato pela piruvato carboxilase, certo? Depois que a gente forma o oxalacetato lá dentro da membrana, lá dentro da mitocôndria, ele precisa sair, né? Ele precisa ir para o citossol para que toda a via gliconeogênica aconteça, que ela também acontece no citossol da mesma forma que a glicólise, certo? Então, esse oxalacetato precisa sair dessa mitocôndria. Mas a mitocôndria não tem transportador para o oxalacetato que foi produzido. Então, ela vai lá dentro da mitocôndria, ele vai ser convertido a malato. E esse malato pode sair da mitocôndria porque existe um transportador para malato na mitocôndria. Quando ele chega no citossol, ele precisa voltar a ser o oxalacetato, né? Então, já foi a primeira reação, já foi a segunda reação e já foi a terceira reação dentro da primeira reação de contorno, né? A primeira, conversão de piruvato a oxalacetato. A segunda, conversão do oxalacetato a malato. Saiu da mitocôndria, vai ser a terceira, que é a reconversão do malato em oxalacetato, certo? Então, observem aí a reação. O oxalacetato que foi gerado na reação anterior, ele vai gerar o malato, e aí quando sai da mitocôndria, essa reação ela acontece inversa, por isso que a gente tem essa setinha, né, com duas
apontando para os dois lados, porque é uma reação reversível, ela tanto pode acontecer para um lado como para o outro. Então, a partir do momento que esse malato saiu da mitocôndria, ele é reconvertido a oxalacetato no citossol. Então, esse oxalacetato lá no citossol vai ser então convertido a fosfenolpiruvato pela enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase, que vai requerer o cofator magnésio, e GTP como grupo doador do fosfato, certo? Em vez de ser um ATP, né, então a gente vai usar agora um GTP para obter esse grupo fosfato e refosforilar esse açúcar. Então vem aí a reação, o oxalacetato mais a energia do GTP vai dar origem ao fosfenolpiruvato mais CO2 mais GDP, certo? Então aí mais uma vez nós temos o gasto de energia, né? A gente tem que a primeira reação que aconteceu, a gente teve um gasto de energia. A segunda reação não teve gasto de energia, ela é reversível, né? E a terceira reação, a gente novamente teve um gasto de energia, certo? Fiquem com isso em mente que a primeira reação de contorno, ela gasta bastante energia. Então, vocês observam aí pela imagem, né, da reação química com a estrutura plana. O oxalacetato, pegando o grupo fosfato do GTP, ele vai liberar um gás carbônico e vai dar origem ao fosfenolpiruvato ou PEP, certo? Então, a gente já teve aí a primeira reação de contorno acontecendo, que é justamente a conversão do piruvato em fosfenolpiruvato. Aí vão acontecer todas as outras reações que acontecem de forma reversível diretamente, né? Igualmente a glicólise, só que o inverso, até se chegar à oitava reação, que é a chamada segunda reação de contorno. Mas o que é que a gente pode observar? Então, a gente pode observar que para gerar uma molécula de fosfenolpiruvato, a partir de uma molécula de piruvato, gastam-se 2 grupos fosfato de alta energia. Enquanto na geração de um piruvato, a partir de um fosfenolpiruvato, a gente só produz um ATP lá na glicólise, né? Então, dessa forma, a gente observa que a gliconeogênese é de fato uma reação irreversível, certo? Então, a gente tem aí, ó, quando a gente faz o somatório, né, da primeira reação, da segunda reação, da terceira reação e da quarta reação, vai dar essa equação global aí, em que o piruvato mais o gasto de um ATP, mais o gasto de um GTP, mais o ácido carbônico, vão dar origem ao fosfenolpiruvato, e aí, né, o ADP e o GDP que foram gastos, mais o CO2. Então, só para recordar vocês, acontecem 4 reações dentro dessa primeira reação de contorno. A primeira reação ocorre dentro da mitocôndria e é a conversão do piruvato em oxalacetato, com o gasto de um ATP. A segunda reação é a conversão desse oxalacetato em malato, porque assim ele pode sair da mitocôndria. No momento em que ele sai da mitocôndria e está no citossol, ele pode ser reconvertido na terceira reação em oxalacetato, sem gasto de energia algum. E a quarta reação é esse oxalacetato que chegou lá no citossol, vai poder ser convertido a fosfenolpiruvato com o gasto de um GTP, certo? Então, são 4 reações que acontecem dentro da primeira reação de contorno. Já a segunda reação de contorno, né, como eu disse para vocês, terminou a primeira reação de contorno, produziu-se o fosfenolpiruvato, vão acontecer todas as outras reações exatamente igual à glicólise, só que o inverso. E quando a gente chega na oitava reação da gliconeogênese, que é a chamada segunda reação de contorno, a gente tem a conversão da frutose 1,6 bifosfato em frutose 6-fosfato.
Essa reação ela é catalisada pela enzima frutose 1,6-bifosfatase, que catalisa a hidrólise irreversível do fosfato ligado ao carbono 1. Então, nós chamamos a atenção de como ela não é uma quinase, ela não realiza a transferência desse grupo fosfato que ela remove para um ADP, né, para um AMP, gerando uma molécula de energia. Ela apenas separa por hidrólise, né? Ela apenas arranca aquele grupo fosfato da frutose 1,6-bifosfato, dando origem à frutose 6-fosfato. Já a terceira reação de contorno é a conversão dessa glicose 6-fosfato, né? Depois da formação da frutose 6-fosfato, a gente tem aí a nona reação, que vai ser o inverso do que acontece na segunda reação da glicólise, que é a conversão da frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato. E aí chegamos à 10ª reação, que é chamada de terceira reação de contorno, certo? E essa terceira reação de contorno vai ser a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicose, que é o que pode ser utilizada pelo cérebro, pelos eritrócitos, pelo sistema nervoso, certo? Então, a segunda reação de contorno e essa terceira reação de contorno são bem mais simples do que a primeira reação, né, que consiste em 4 reações. Então, a terceira reação, a enzima que catalisa a conversão é a glicose 6-fosfatase, e ela também não transfere um grupo fosfato a um ADP, a um AMP, gerando energia. Como o próprio nome diz, ela é uma fosfatase, né? Ela só vai quebrar, arrancar, hidrolisar um fosfato. Então, ela apenas hidrolisa a interação entre o fosfato e o carbono 6, gerando a glicose e o fosfato livres, certo? Essa via, ela é realizada principalmente no fígado, mas também é realizada nos rins e no intestino delgado. Então, por isso a necessidade de que a gliconeogênese ocorra, para que as células desses tecidos gerem glicose de outros precursores e a transfira para as células dos tecidos que não conseguem produzi-la e dependem da glicose para sobreviver. Então, para cada molécula de glicose que é formada na gliconeogênese, 4 grupos fosfato de alta energia são consumidos, 4 ATP, 2 ATPs e 2 GTPs, o que caracteriza o processo como muito dispendioso e garante a irreversibilidade da via. Atentem que aí esse 4 ATP ele tá errado, certo? São 2 ATPs e 2 GTPs, certo? Somando 4 grupos fosfato. Então, pelo gasto energético, a gente já sabe que a via ela é irreversível e que é altamente dispendiosa. Mas por que será que o nosso organismo, ao longo da evolução, selecionou essa via, né? Se ela tem um gasto tão elevado? Então, é justamente o que a gente vem batendo na tecla desde o início da aula. Órgãos essenciais ao funcionamento do organismo, cérebro, pulmões, eles precisam de glicose para manter o seu metabolismo. Eles não conseguem obter energia a partir de outra fonte. Então, eles precisam da glicose. No momento em que a glicose se exaure, né, dentro do organismo, eles precisam, de alguma forma, conseguir essa glicose. E aí é que vem o fígado, os rins e o intestino delgado trabalhando, realizando a gliconeogênese para produzir a glicose e enviar essa glicose a esses órgãos, esses sistemas que precisam unicamente dela. Então, por isso que ela é tão importante. Se nós não tivéssemos essa via, muitas vezes quando a gente passa muitas horas sem comer, a gente teria uma falência, né, de órgãos, falência cerebral, porque sem energia nenhum processo metabólico acontece dentro da célula. Então, ela precisa ter energia. Então, essa energia vai provir da glicose unicamente nesses órgãos, certo? Então, aqui vocês observam a reação geral
da via gliconeogênica, né? Ou seja, somando todas as 10 reações que acontecem. As 3 reações de contorno e as outras 7 que são só o inverso da glicólise. Então, nós temos que 2 piruvatos, né? Lembrem-se que no final da quebra da glicólise, a glicose, que era uma molécula de 6 carbonos, dá origem a 2 piruvatos, que é uma molécula de 3 carbonos. Então, para que eu dê origem a uma glicose, eu vou precisar de 2 moléculas de 3 carbonos, ou seja, eu preciso de 2 piruvatos. Então, 2 piruvatos mais 2 ATPs mais 2 GTPs mais 2 NADHs mais 4 águas vão dar origem a uma glicose mais 2 ADPs, certo? Mais uma vez esse 4 aí, ele tá errado, mais 2 ADPs, mais 2 GDPs, mais 6 fosfatos inorgânicos, né? Que são liberados através do processo de fosforólise, né? Que é a hidrólise do grupo fosfato, mais os 2 NADs que são reoxidados. Então, finalizando, né, a via gliconeogênica, que é esse processo de produção de glicose a partir de precursores diferentes, nós vamos partir agora para a glicogênese. Glicogênese consiste na síntese do glicogênio, que é a nossa principal reserva energética rápida, né, de fácil distribuição quando a gente está sem energia. Então, naquelas condições que a gente viu lá para a gliconeogênese, né? Quando a gente está em jejum prolongado, faz muito exercício físico e a via gliconeogênica ela é ativada de forma mais abundante, é porque essa reserva energética, esse glicogênio, ele já se exauriu. Então, nós não temos nem glicose na forma livre e nem a glicose na sua forma polimerizada, que é o glicogênio. Ele também já foi todo aí degradado para liberar a glicose que ele armazenava, certo? Então, a glicogênese é um processo bioquímico que vai transformar a glicose em glicogênio. Ela ocorre virtualmente em todos os tecidos animais, mas é proeminente no fígado e músculos. O músculo armazena apenas para o consumo próprio e só o utiliza durante o exercício, né? Quando há necessidade de energia rápida, certo? Então, o principal produtor mesmo do glicogênio é o fígado. Mais uma vez, a gente destaca aí a importância desse órgão, né? Tanto a via gliconeogênica, que vai disponibilizar a glicose para os órgãos que só utilizam essa fonte de energia, como a nossa forma de armazenamento da glicose, que é o glicogênio, tudo ocorre principalmente no fígado, certo? Então, é um órgão extremamente importante. Então, o glicogênio ele é uma fonte imediata de glicose para os músculos quando há uma diminuição da glicose sanguínea, né? Quando a gente tem a queda da glicose, é a hipoglicemia. Então, o glicogênio ele fica disponível no fígado e músculo, sendo consumido totalmente cerca de 24 horas após a última refeição. Então, se a gente passar 24 horas de jejum, já não tem, provavelmente, ou antes ou depois, obviamente depende do organismo, mas em média, depois de 24 horas, não há mais nenhuma fonte de glicogênio a ser utilizada pelo organismo, certo? Então, basicamente, a glicogênese, que é a formação do glicogênio a partir da glicose, é isso. Pega a glicose 6-fosfato, converte em glicose 1-fosfato, certo? É importante que vocês saibam que a única fonte de produção do glicogênio é a glicose 1-fosfato. Então, eu não pego a glicose diretamente e vou polimerizando para formar o glicogênio, e eu não pego o produto da primeira reação da glicólise, que é a glicose 6-fosfato, e vou polimerizando para formar o glicogênio. Não,
eu preciso converter seja a glicose direto ou seja a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato, que é só ela quem vai conseguir aí polimerizar para formar o glicogênio, porque a enzima que vai realizar essa polimerização é específica para a glicose 1-fosfato. Então, essa glicose 1-fosfato é convertida aí em UDP-glicose, certo? Em que esse fosfato do grupo UTP, né, que é outra, nós temos o grupo ATP, nós temos o GTP, nós temos o CTP e temos o UTP. Então, o UTP, a gente tem a hidrólise do grupo fosfato desse UTP, que vai fornecer a energia para a biossíntese da UDP-glicose, certo? Então, essa UDP-glicose é que vai ser utilizada, de fato, pela glicogênio sintase, que, como o próprio nome já diz, faz a síntese do glicogênio, certo? Então, é ela que vai pegando a UDP-glicose e vai polimerizando para dar origem ao glicogênio. Então, eu preciso inicialmente ter a glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato, ela vai ter aí o gasto de um fosfato do UTP para que ele forneça a energia através dessa hidrólise para que a biossíntese da UDP-glicose aconteça, certo? Então, a hidrólise desse fosfato do grupo UTP é importante tanto porque o UDP é um grupo, né, dessa molécula agora, então ele de fato precisa perder um grupo fosfato, mas não só por isso, não só porque o UDP precisa se ligar à glicose, mas também porque a hidrólise desse fosfato vai gerar aí energia para que essa biossíntese seja realizada. Então, nós temos aí, ó, que o fosfato da glicose 1-fosfato vai sair juntamente com o fosfato do UTP, né, liberando o pirofosfato, que vai fornecer energia para que o UDP que ficou consiga se ligar à glicose, formando a UDP-glicose. E é essa UDP-glicose que é utilizada como substrato da enzima glicogênio sintase e ela vai sintetizar aqui o glicogênio. Então, quando o glicogênio estiver grande o bastante, a enzima glicogênio sintase vai ser deslocada. Então, a formação do glicogênio permite o acúmulo de glicose nas células sem aumentar a pressão osmótica dentro destas. Por isso que é tão importante a síntese do glicogênio. Então, quando a gente se alimenta, a gente tem um pico de glicose, né? E aí a gente vai lá, ativa as células beta-pancreáticas que vão liberar o hormônio insulina. Esse hormônio vai estimular a captação dessa glicose nas células, para tirar ela do sangue, né? Porque se eu não tirar essa glicose do sangue, eu vou aumentar muito a concentração de açúcar. Aumentando a concentração de açúcar, esse sangue vai puxar a água, né? E aí vai aumentando a pressão sanguínea, até que o organismo não suporta. Então, por isso que a gente tem todo esse processo metabólico acontecendo. Então, a insulina, ela estimula que as células tirem essa glicose do sangue e principalmente encaminhem lá para o fígado. Quando essa glicose entra no fígado, ela vai sendo diretamente direcionada à síntese do glicogênio. Quando essa cadeia, né, que está sendo sintetizada, ela já está muito grande, a enzima se desloca. Para quê? Para formar uma ramificação dentro dessa molécula. Então, não adianta de nada eu polimerizar a molécula de UDP-glicose para ter a glicose facilmente disponível, né? E desenhando uma cadeia linear gigantesca. Não, eu preciso formar como se fosse um grânulo, né? Algo que seja mais compactado possível. Então, quando essa cadeia cresce bastante, essa enzima se desloca a outro ponto para realizar uma ramificação alfa 1,6, né? Beta 1,4 e tal,
para realizar ramificações dentro da molécula de glicogênio e essa molécula ficar mais ampla, mais compactada possível, certo? Então, a gente tem aqui, ó, na figura, a gente consegue visualizar bem que a gente vem a formação dessa molécula aqui, ó, bastante ramificada, que é justamente para aumentar essa densidade, ela não ficar tão linear e permitir em diversos pontos, ó, porque vocês vão já ver que o processo de quebra, quando a gente precisa dessa glicose, né? Quando a gente precisa dessa energia, esse processo de quebra, ele acontece pelas extremidades. Então, se eu deixar a molécula linear, vocês concordam que eu só terei duas extremidades para ir quebrando, né? Para ir removendo essa glicose. Então, a partir do momento em que a glicogênio sintase ela vai adicionando as ramificações, ela vai me dando várias extremidades para que eu possa ir removendo essa glicose rapidamente à medida que o meu organismo necessite, né? À medida que haja demanda energética para a glicose. Então, nós temos que na cadeia linear, essa adição, né, de moléculas de UDP-glicose, ela vai acontecendo aqui em uma ligação alfa 1,4, né, entre o carbono 1 de um e o carbono 4 do outro, certo? É justamente a presença do UDP que permite essa interação. Quando a cadeia já está muito grande, a glicogênio sintase ela se desloca e adiciona agora uma ligação alfa 1,6, que acontece agora entre o carbono 1 e o carbono 6 de outra molécula de UDP-glicose. Então, a gente adiciona aí a primeira ramificação para formar essa estrutura polimerizada que permite maior rapidez de mobilização da glicose em caso de necessidade metabólica. Além disso, né, de armazenar, vocês concordam comigo que se eu não posso deixar a concentração de glicose no sangue ficar alta, porque isso vai causar alterações osmóticas gigantescas, né, como aumento da pressão arterial, se a gente partir para a fisiologia de fato, vocês concordam que se pegarem toda essa glicose que está no sangue e ficarem mandando lá para o fígado e o fígado não... Se o fígado não fizesse nada, iria haver um aumento, né, também da pressão osmótica dentro do fígado. Então, ele acabaria aumentando essa concentração de glicose e acabaria tendo que absorver muita água, causando danos irreversíveis. Então, por isso que essa glicose precisa ser convertida no glicogênio e não ficar lá na sua forma livre. Por quê? Porque o glicogênio... ele aumenta a concentração de glicose dentro da célula sem aumentar a pressão osmótica. Então, ele não vai demandar a absorção de água por essa célula, não causando danos osmorregulatórios, certo? Então, por isso também que a gente não pode deixar essa glicose na sua forma livre, para não aumentar a pressão osmótica dentro da célula, assim como a gente não pode aumentar a pressão dentro do sangue, certo? Então, as moléculas de glicogênio vão crescer por transferência de resíduos de glicose. Essa transferência é catalisada pela glicogênio sintase. Então, o doador da glicose é o UDP-glicose, que se forma a partir da glicose 1-fosfato. Então, a glicose 1-fosfato é obtida pela transformação da glicose 6-fosfato. A glicogênio sintase necessita de um primer que contém pelo menos 4 moléculas de glicose. Então, a glicogênio sintase, ela não vai pegar uma UDP-glicose e juntar a outra UDP-glicose. Ela sempre vai precisar que exista pelo menos, certo? Pelo menos uma cadeia de glicose já com no mínimo 4 glicoses adicionadas polimerizadas em cadeia, certo? Ela não pega 1 mais 1, ela não inicia esse processo. Sempre fica ali dentro do fígado, dentro das células que realizam a glicogênese, umas pequenas cadeias de no mínimo 4 glicoses
que vão ser o passo inicial para que se inicie o processo de síntese do glicogênio de fato. Então, a glicogênio sintase encontra esse primer, né, esse iniciador, com no mínimo 4 glicoses, e aí ele vai polimerizando UDP-glicose uma por uma, em que o UDP é que é capaz de fazer que permite que essa enzima consiga fazer a transferência de uma glicose para outra, né, na ligação alfa 4 e quando ramificada na ligação alfa 6. Se não houvesse a presença do UDP, a enzima não conseguiria ligar uma glicose na outra, certo? Então, é a presença do UDP que deixa que essa reação, essa polimerização, torne-se favorável. A proteína glicogenina é a responsável pela formação desta pequena cadeia, certo? Então, a glicogenina é a única que consegue, né, essa enzima glicogenina, é a única que consegue polimerizar uma UDP-glicose com outra UDP-glicose. Aí vem mais uma, até formar no mínimo 4 glicoses nessa polimerização. Então, essa enzima glicogenina é que é responsável por formar esse primer, né, esse iniciador para a glicogênio sintase. Então, a essa enzima se liga o primeiro resíduo de glicose e a glicogênio sintase, ela vai, certo? Então, a glicogênio sintase se liga à cadeia da glicogenina, né? Estendendo essa cadeia. E a glicoquinase é a primeira enzima atuante desse ciclo, né, de formação do primer e ligação com a glicogênio sintase até a formação do glicogênio, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Essa figurinha dá uma ideia melhor de como a gente pode fazer. Então, como ocorre a síntese do glicogênio? Então, primeiro, a gente precisa que a glicose seja convertida a glicose 6-fosfato, certo? Essa glicose 6-fosfato, que vai vir lá da primeira reação da glicólise, ela vai ser convertida a glicose 1-fosfato, porque apenas a glicose 1-fosfato é que consegue formar aí a UDP-glicose. E o que é a formação da UDP-glicose? Nada mais é do que a adição de um grupo UDP à molécula de glicose, né? Então, vai sair o grupo fosfato que estava no carbono 1, juntamente com um grupo fosfato do UTP, eles saem como pirofosfato, e o UDP restante vai se ligar a essa molécula de glicose. Essa UDP-glicose é que é o substrato da enzima glicogênio sintase, que vai adicionando resíduos de glicose através de transferência desses resíduos de glicose. E essa transferência só é possível graças à presença do UDP. Então, o UDP ele é só um transitor, né? Um intermediário necessário para que essa catálise aconteça. Então, a glicogênio sintase só vai conseguir adicionar a glicose à cadeia prévia, né, de moléculas de glicose, se tiver a presença do UDP, que o UDP permite que ela consiga realizar a transferência da glicose à cadeia prévia de moléculas de glicose já polimerizadas. E aí vai aumentando essa cadeia. Quando a cadeia estiver muito grande, ele para de adicionar essa glicose na ligação alfa 1,4 e passa a adicionar essa glicose na ligação alfa 1,6, que é justamente para adicionar uma ramificação. E aí continua alfa 1,4 e aí determinada hora muda novamente para alfa 1,6 para adicionar nova ramificação, para formar essa estrutura mais densa, mais complexa, que permita várias extremidades que acelerem o processo de mobilização da glicose quando o organismo necessita. Agora que a gente já viu a gliconeogênese e entendemos o que é
a glicogênese, que é a síntese do glicogênio e como ela ocorre, nós vamos ver agora a glicogenólise, que é justamente a quebra, a degradação desse glicogênio, ou seja, a remoção de moléculas de glicose dele quando o organismo está necessitando. Então, é a mobilização dessas moléculas de glicose que foram polimerizadas. Então, o processo de degradação do glicogênio, ou seja, o desligamento das ligações glicosídicas entre as moléculas de glicose, geram compostos que não precisam ser necessariamente a glicose livre, certo? Isso acontece em que o corpo, momentos em que o corpo demanda energia, geralmente em jejum ou exercício físico, certo? Por exemplo, durante uma atividade física, os primeiros estoques de glicogênio muscular são logo, mobilizados e eles se esgotam muito rapidamente. Então, quando a gente tem a redução dos estoques do glicogênio muscular, começam a entrar elementos de outros compostos advindos aí do estoque de lipídios e posteriormente do aminoácido. Então, quando a gente exaure todas as nossas fontes de glicose livre, depois de glicogênio, então quando acaba de fato os carboidratos, é que a gente passa a demandar outras fontes de nutrientes, como proteína ou lipídio. Primeiro, nós degradamos os lipídios para depois partir para a degradação das proteínas da massa magra. Então, por isso, quando a gente vai fazer exercício físico, tudo tem que ser muito equilibrado. Eu tenho por objetivo emagrecer, então o meu foco é queimar ali justamente os carboidratos, certo? Também a gordura, se tiver gordura localizada, queimar ali a gordura. Quando isso ultrapassa o limite do organismo, você começa a degradar proteínas, que é justamente a massa magra, que é o que é importante, na formação atlética, na formação muscular. Então, o treino ele tem que ser muito bem planejado pelo profissional para que não haja esse desgaste, essa degradação proteica, Só fique ali, de fato, na degradação dos carboidratos e dos lipídios, certo? Então, como é que acontece isso, Glicogenólise, certo? Aqui, gente, não é glicogênese. Então, na glicogenólise, a primeira enzima a agir é a glicogênio fosforilase, adicionando uma molécula de fosfato inorgânico. Depois disso, ocorre a ação da enzima fosfoglicomutase, que vai colocar o fosfato do carbono 1 no carbono 6 da glicose, gerando a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, que está presente em diversos tecidos, menos no músculo, libera então a glicose livre para entrar na via glicolítica, e gerar o ATP. Porque a glicose 6-fosfatase, a glicose 6-fosfato é o produto da primeira reação da via glicolítica. Então, ela já entra direto na glicólise. Então, observem aí na imagem. Na degradação, o glicogênio tá lá, vai um polímero de glicose. Então, a gente vem e um fosfato inorgânico é adicionado pela enzima glicogênio fosforilase ao primeiro resíduo da extremidade, do glicogênio, é adicionado ao resíduo de glicose, certo? Do glicogênio. Quando é adicionado a esse resíduo de glicose, esse glicogênio libera uma glicose ligado a esse fosfato que foi adicionado, que foi o que permitiu que ela fosse removida da extremidade desse glicogênio. Essa glicose 1-fosfato, ela pode ser diretamente convertida em glicose 6-fosfato, sem gasto de energia, e a glicose 6-fosfato, ela pode ser convertida a glicose ou ela pode ir direto, entrar na via glicolítica, porque ela já é um subproduto da primeira reação da via glicolítica, para dar origem à energia, para produzir o ATP. Então, observem aqui, a gente tem uma cadeia, a cadeia do glicogênio, e aí chega nessa extremidade, entra um grupo fosfato.
É a ligação desse grupo fosfato com esse oxigênio aí da caixinha vermelha que permite que essa glicose seja liberada na forma de glicose 1-fosfato, certo? É graças à interação com esse fosfato inorgânico. Se não houvesse esse grupo que é capaz de realizar transferências, essa glicose permaneceria ligada, polimerizada à sua outra molécula de glicose. Então, o fosfato vem para permitir a transferência da glicose do glicogênio para esse grupo fosfato. Então, a gente tem a formação da glicose 1-fosfato, que pode ser diretamente convertida em glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato entra direto na via glicolítica ou pode ser convertida aí em glicose. Então, o principal hormônio sinalizador da degradação do glicogênio é o glucagon, né? Então, a gente tem aí já 2 hormônios com ação antagonista, né? Mencionei para vocês inicialmente a insulina. Então, a insulina, ela é... Meu Deus, minha garganta não... A insulina, ela é estimulada quando a gente tem uma alta concentração de glicose no sangue. Então, vai lá, essa alta concentração de glicose ativa as células beta-pancreáticas. E aí, as células beta-pancreáticas passam a secretar insulina, que estimula as células e o fígado a retirar essa glicose do sangue, diminuindo a pressão osmótica dentro dele. Além disso, ela também estimula a enzima glicogênio sintase, né? Ela estimula a ação positivamente da glicogênio sintase para que a glicogênio sintase vá pegando essas glicoses e polimerizando na molécula de glicogênio. Quando a gente tem a degradação, o glucagon faz justamente o papel inverso. Então, quando a gente tem a queda, né, na concentração da glicose, e aí a gente passa a demandar glicose para a produção de energia, se ativam as células alfa-pancreáticas lá no pâncreas, e essas células elas secretam agora o glucagon. E esse glucagon, ele é um hormônio polipeptídico produzido no pâncreas e nas células também do trato gastrointestinal. O papel mais conhecido do glucagon é aumentar a glicemia, ou seja, um antagonista dos efeitos da insulina, né? Então, esse glucagon, ele vai atuar na conversão do ATP na glicogenólise, com imediata produção e liberação de glicose pelo fígado. Então, é o glucagon que vai estimular lá no fígado a degradação da molécula de glicose ou de glicogênio pela glicogênio fosforilase. Então, ele vai estimular a ação da glicogênio fosforilase. Então, a glicogênio fosforilase vai lá e vai adicionando os grupos de fosfato inorgânico para ir liberando nas extremidades as moléculas de glicose, né, na forma de glicose 1-fosfato, ok? Então, o glucagon, ele atua justamente estimulando a ação dessa enzima que degrada o glicogênio. Então, é importante que vocês percebam que as vias não ocorrem simultaneamente, justamente pela ação da sinalização hormonal. Então, eu não vou ter a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, acontecendo ao mesmo tempo em que a quebra, né, que é a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, né, justamente pela ação hormonal. Ou a gente tem a liberação do hormônio insulina, ou a gente tem a liberação do hormônio glucagon. Se a gente acabou de se alimentar, tá rico em glicose no sangue, libera insulina para produzir glicogênio, armazenar energia. Se a gente passou muito tempo em jejum, tá fazendo exercício físico, demanda energia rápida, já vai liberar glucagon para estimular a quebra do glicogênio, liberando glicose para que a gente obtenha energia, certo? Então, é diferente justamente pela ação hormonal. Normalmente, a insulina circulante é quem domina o metabolismo, né? Normalmente, porque o correto é que a gente tome nosso café e depois de 3 horas, né,
se alimenta, aí a cada 3 horas o correto indicado é isso, né? Então não é todo mundo que passa 12 horas, 18 horas de jejum. Então a gente só tem o destaque para o glucagon nessas pessoas que têm um período de jejum muito prolongado ou a realização de exercícios físicos muito vigorosos que vão esgotar todo o glicogênio armazenado, certo? Então, na maioria das pessoas, a insulina é predominante porque a gente tem a característica de se alimentar com mais frequência, não passar muito tempo de jejum. O glucagon, ele é realmente efetivo quando a gente tem baixos níveis de insulina, ou seja, que é aquele quando a gente tem baixos níveis de glicose. Se não tem glicose disponível no sangue, não tem estímulo das células beta-pancreáticas, não tem a síntese da insulina, e aí a gente tem já o estímulo à secreção do glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Então, aqui, para que a gente conclua, né? Depois de nós vermos a gliconeogênese, que está relacionada à glicólise, no sentido de ser praticamente o inverso da glicólise, né? Que tem apenas 3 reações de contorno, também irreversíveis. Depois de nós vermos por que ela é importante, porque existem órgãos que não conseguem usar outra fonte de energia além da glicose, certo? Nós entramos nessa parte da glicogênese, que é a síntese de glicogênio, e na parte da glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio. Então, essa figura aqui é um resumo básico dessas últimas 2 vias que nós vimos, ou seja, a glicogênese, síntese do glicogênio, e a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio. Então, quando nós nos alimentamos aí na setinha preta, né, nós elevamos a concentração de glicose no nosso sangue. Então, essa elevada concentração de glicose no sangue, ela vai estimular as células beta-pancreáticas e vai inibir as células alfa-pancreáticas. Essas células beta-pancreáticas do pâncreas, né, aqui, elas vão secretar a insulina, o hormônio insulina. Esse hormônio, ele tem ação nas células, estimulando essas células a captarem, tirarem a glicose do sangue e absorverem essa glicose. E também ele estimula o fígado, principalmente, a absorver essa glicose e vai estimular a glicogênio sintase a armazenar essa glicose na forma do glicogênio, realizando lá o processo de polimerização da glicose, sintetizando o glicogênio. Quando a gente passa muito tempo sem se alimentar ou tá fazendo ali um exercício muito vigoroso, a gente tem uma queda, né, da taxa da concentração de glicose no sangue, uma hipoglicemia. E quando a gente está em hipoglicemia, nós acabamos inibindo as células beta-pancreáticas, mas estimulando as células alfa-pancreáticas. As células alfa-pancreáticas, elas vão secretar o hormônio glucagon. E já o glucagon, ele vai estimular o fígado a quebrar esse glicogênio, a degradar esse glicogênio uma a uma molécula de glicose. Em que forma? Na forma de glicose 1-fosfato. Então, ele estimula a glicogênio fosfatase, aí lá degradando essa molécula de glicogênio para ir gerando glicose na forma livre, que pode ser transferida, né, transportada às regiões do corpo que estão necessitando de energia, certo? Aqui a gente vem para agora finalizar com a via das pentoses fosfato. Eu ia falar da via das pentoses fosfato com vocês juntamente com a nossa aula do ciclo do ácido cítrico. No entanto, a nossa aula do ciclo do ácido cítrico é muito extensa. Então, como a gliconeogênese e a glicogênese e a glicogenólise são relativamente mais simples, mais curtas, eu achei que era melhor inserir aqui
porque o ciclo do ácido cítrico já é extremamente complexo. Adicionando a via das pentoses ia ficar extremamente cansativo mentalmente falando, né? Então vamos lá adentrar na via das pentoses fosfato, certo? Então, para iniciar, é importante que vocês saibam que a glicose 6-fosfato, que é aquela que é gerada na primeira reação da glicólise, né? Ela também é destinada à via das pentoses fosfato. Ela não só vai lá continuar as outras 9 reações da glicólise, mas ela também pode servir a outras vias. Inclusive, nós discutimos isso na nossa aula de glicólise, né? Porque ao longo do processo evolutivo, a evolução escolheu selecionar uma via tão extensa, né? Que precisa de 10 reações para que se obtenha o produto final. Da mesma forma que acontece com o ciclo do ácido cítrico. Por que não converter diretamente a glicose em piruvato, né? Tentar, ao longo do processo adaptativo, ter produzido uma via assim. Então, é justamente por isso que esses precursores, né? Esses intermediários de todas essas vias, eles não vão servir unicamente a essas vias. Eles também vão servir a outros processos metabólicos. Aqui é o primeiro exemplo que vocês veem. A glicose 6-fosfato, ela pode continuar na via glicolítica para produzir o piruvato e gerar ATP e NADH, mas ela também pode ser direcionada à via das pentoses fosfato, que é outro processo metabólico. Essa via das pentoses fosfato, ela vai reduzir o cofator NADP a NADPH. Observem a diferença, ó. A gente está acostumado até agora a ficar falando sempre NAD oxidado, né, que é o NAD+, e NADH, que é o NAD reduzido. Esse é outro tipo de NAD, também é um cofator, certo? Mas ele é outro tipo porque ele tem esse P, certo? Então, nós temos aí o NADP oxidado, que pode ser reduzido a NADPH, certo? Além de produzir o NADPH, certo? Ela também vai produzir a ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato é o precursor do RNA, do DNA, das coenzimas ATP, NADH, FADH2, da coenzima A, certo? Então, toda a geração dessas coenzimas que são essenciais ao nosso processo metabólico, que nós vimos ainda na nossa aula de bioenergética, o quão importantes são essas coenzimas, né? Nós temos aí que mais essencial do que ser um precursor da própria molécula genética, né? Nós não poderíamos sintetizar genes se não houvesse a presença da ribose 5-fosfato, que é o açúcar que vai compor aí ou seja, o ácido ribonucleico ou o ácido desoxirribonucleico, no caso do DNA, certo? Então, ele faz parte dos nucleotídeos. Então, ele é essencial à manutenção, seja metabólica, seja da própria vida, porque ele é componente factual dessas macromoléculas, certo? Então, essa via ela é muito importante por produzir o NADPH, né, que é o NADP reduzido, e também por produzir essa molécula de açúcar, ribose 5-fosfato, que é importantíssima na formação das macromoléculas nucleotídicas. Dependendo da demanda da célula, o produto principal vai ser o NADPH ou vai ser a ribose 5-fosfato, que ele produz esses dois, né? Mas dependendo da demanda metabólica da célula, ele pode produzir mais um ou produzir mais outro. E quando é que eu vou ter uma produção maior da ribose 5-fosfato? Quando o organismo está crescendo, quando está em divisão, quando está se proliferando, quando está estimulando alguma função, né, do organismo. Por quê? Porque tudo isso está diretamente relacionado às informações genéticas. Então, como eu não vou associar um aumento da demanda por esse açúcar se ele é componente das macromoléculas
de RNA e DNA. Então, eu preciso, já consigo fazer uma associação direta. Se tiver uma pergunta dizendo quando a via das pentoses se volta a produzir mais NADPH e quando ela se volta a produzir mais ribose 5-fosfato. Se a ribose 5-fosfato é componente dos nucleotídeos, então deve ser quando eu preciso de mais material genético. Quando eu preciso de mais material genético? Quando a célula está crescendo, quando a célula está se duplicando, ela precisa duplicar o material genético, precisa de mais nucleotídeos. Quando ela está expressando muitos genes, então ela precisa de mais nucleotídeos. Quando ela está se dividindo muito, né, se proliferando, ela precisa de mais nucleotídeos porque ela está aumentando a quantidade, multiplicando a quantidade do seu material genético. Ok, quanto à ribose 5-fosfato, eu já consegui assimilar que como ela é um açúcar que compõe o RNA e o DNA, eu consigo já associar esse processo de divisão, de crescimento da célula. Mas quando é que a via das pentoses fosfato vai dar origem ao NADPH? Então, ela se volta a produzir principalmente NADPH quando a demanda dessa célula está mais voltada aí ao combate a espécies reativas de oxigênio, está envolvida em reações químicas que demandam esse poder redutor do NADPH. Quando a célula está envolvida em reduções, né, biosintéticas relacionadas a essas reações químicas. Então, quando a célula demanda poder redutor, então ela se volta a produzir principalmente NADPH, né? Então, quando é que a célula precisa de poder redutor? Quando está realizando muitas reações químicas, quando está produzindo radicais livres, né, espécies reativas de oxigênio, que precisem ser reduzidas para que não causem danos dentro dessa célula. Então, tudo isso vai aumentar a demanda pelo NADPH. Ai, meu Deus. Tô passando muito tempo sentada, meu ciático não tá aguentando, eu tô com uma dor terrível aqui. Tô sem aguentar na minha coluna. Então, percebam aqui, ó, que a gente pode dividir a via das pentoses fosfato em uma fase oxidativa e uma fase não oxidativa. A fase oxidativa é a que está envolvida justamente na síntese aí do NADPH. E a fase não oxidativa é a que está envolvida principalmente na síntese da ribose 5-fosfato. Então, o que é que acontece? A glicose 6-fosfato, que é o produto da primeira reação da glicólise, ela vai ser convertida em 6-fosfogliconato. Essa conversão reduz um NADP, gerando o primeiro NADPH da via das pentoses fosfato. Mais uma vez, a conversão desse fosfogliconato em ribulose 5-fosfato reduz mais um NADP em NADPH, gerando mais um NADPH reduzido. Quando a célula demanda a ribose 5-fosfato, ele vai sintetizar a partir da ribulose 5-fosfato a ribose 5-fosfato, né? Que vai ser utilizada para compor os nucleotídeos, as coenzimas, formando as macromoléculas do material genético, as coenzimas que vão ser essenciais aos processos metabólicos, certo? Então, a primeira reação da via das pentoses vai ser a conversão da glicose 6-fosfato a 6-fosfoglicona lactona, certo? Que vai precisar do NADP oxidante como aceptor de elétrons, gerando aí o primeiro NADPH. E essa reação é uma reação irreversível, certo? Essa 6-fosfoglicona lactona vai ser convertida a 6-fosfogliconato por uma lactonase. Depois disso, ela vai ser o 6-fosfogliconato, vai sofrer uma oxidação através de outro NADP oxidante e uma descarboxilação, é que a gente viu que é a perda de um CO2, formando
a ribulose 5-fosfato e a segunda molécula de NADPH. Essa reação também será irreversível, certo? Por fim, essa ribulose 5-fosfato vai ser convertida em ribose 5-fosfato, que é uma aldose que faz parte aí da formação das macromoléculas genéticas e dos cofatores, certo? Então, é só a descrição daquela reação que a gente acabou de ver na figura anterior. Então, nós temos aí a glicose 6-fosfato gerando uma ribose 5-fosfato e gerando 2 NADP reduzidos, certo? Então, em detalhe, vocês conseguem observar aí na imagem, ó. A glicose 6-fosfato vai gerar o primeiro NADP, né? Gerando a molécula de 6-fosfoglicona-lactona. Essa 6-fosfoglicona-lactona é convertida diretamente a 6-fosfogliconato. Esse 6-fosfogliconato vai ser convertido em ribulose 5-fosfato com a formação do segundo NADPH. A ribulose 5-fosfato pode ser diretamente convertida a ribose 5-fosfato, certo? Então, pode ser que a via venha acontecendo, certo? Cadê a setinha? A via vem acontecendo aqui, formou os 2 NADPHs, termina aqui com a formação da ribulose 5-fosfato. Se a demanda da célula for por poder redutor, se tiver com radical livre, né? Se estiver acontecendo muitas reações químicas, então ele vai demandar mais poder redutor. Então, a via das pentoses acontece até formar aqui a ribulose 5-fosfato, demandando, né, principalmente a produção do NADPH, né, o poder redutor. Se a célula estivesse crescendo, né, se proliferando, se dividindo, ele vai precisar de material genético, vai precisar de componentes de nucleotídeos, DNA e RNA. Então, essa ribulose 5-fosfato, ela é diretamente, ó, setinha em 2 caminhos, né? É uma reação que vai e volta, é reversível. Então, essa ribulose 5-fosfato, ela vai ser convertida em ribose 5-fosfato, e aí a demanda vai ser direcionada principalmente para cá, quando a célula demanda ribose 5-fosfato, certo? Então, para as células que não necessitam da ribose 5-fosfato, né, da pentose, a ribulose 5-fosfato é reciclada a glicose 6-fosfato através de reações não oxidativas, certo? Ou seja, não vai perder o NADPH que foi formado, certo? Ela consegue retornar a glicose 6-fosfato através de outras reações que a gente vai ver, certo? Já quando a célula precisa da pentose, essa ribulose 5-fosfato vai ser convertida a ribose 5-fosfato que será consumida, certo? Então, aí que tá a diferença da produção dessa via das pentoses fosfato, dependendo diretamente da demanda da célula. Se a célula só quer NADPH, então ela produz o NADPH e quando chega a ribulose 5-fosfato, essa ribulose 5-fosfato retorna a glicose 6-fosfato, através das reações que nós vamos já ver, certo? Agora, se a célula demanda a pentose, né, tá crescendo, tá se dividindo, tá se proliferando, então essa ribulose 5-fosfato é convertida em ribose 5-fosfato e aí ela é consumida, não tem como retornar, certo? Ela não gera mais uma molécula de glicose 6-fosfato. E como é que acontece a conversão dessa ribulose 5-fosfato de volta à glicose 6-fosfato quando a demanda da célula é apenas para o NADPH? Então, essas reações, elas são bem complicadinhas, certo? Eu não quero que vocês se atenham a elas, mas é importante que vocês consigam entender a ideia principal de como é que se retorna até a molécula de glicose. Então, basicamente, o que que acontece? Quando eu mostrar a imagem, vai ficar mais fácil de visualizar, certo?
A ribulose 5-fosfato, ela vai ser epimerizada a xilulose 5-fosfato, certo? Enquanto essa xilulose 5-fosfato vai interagir com outra ribose, com uma ribose 5-fosfato, certo? Gerando aí a formação de xilulose, gerando aí a cedoepitulose. Que vocês concordam que a xilulose ela tem 5 carbonos da mesma forma, cadê? Gira, aqui. A xilulose, ela tem 5 carbonos da mesma forma que a ribulose 5-fosfato, certo? Então, esses 5 carbonos vão reagir aqui com 5 carbonos da ribose 5-fosfato, certo? Então, como é essa reação? Essa enzima, ela vai doar 2 carbonos da xilulose para a ribose. Se ele tem 5 e a xilulose tem 5, eu tiro 2 desses 5 carbonos para dar para esse aqui vai ficar com 7, que é justamente a cedoepitulose, e esse vai ficar com 3, que é justamente o gliceraldeído 3-fosfato, certo? E aí vem outra enzima e vai retirar 3 carbonos da cedoepitulose, ou seja, desse que está com 7 carbonos, e vai transferir ao gliceraldeído, formando aí uma frutose 6-fosfato e uma eritrose 4-fosfato, que é uma molécula de 4 carbonos. Então, a transcetolase, não se altém ao nome das enzimas, certo? Vai remover mais 2 carbonos de outra molécula de xilulose 5-fosfato e vai transferir para a eritrose 4-fosfato que acabou de ser formado. Ou seja, se ela tira 2 da xilulose e dá o que tem 4, vai gerar mais uma molécula de 6 carbonos, que é a frutose 6-fosfato. E se tirou 2 da xilulose que tem 5, vai deixar aí uma molécula de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Todas as enzimas que realizam essa via estão presentes no citossol, ou seja, essa via acontece no citossol. Então, somando tudo isso que vai acontecendo nessa via das pentoses fosfato para a reciclagem da ribulose 5-fosfato, a glicose 6-fosfato, as 2 frutoses que foram geradas, né, elas podem ser reconvertidas à glicose 6-fosfato diretamente, né, que é o inverso daquela 4ª reação da glicólise, certo? Realizando-se a via novamente, obtém-se mais um gliceraldeído que vai reagir com o outro gliceraldeído que foi gerado, né? Na primeira passagem pela via, e as 2 moléculas dão origem a uma glicose 6-fosfato. Como foi necessária uma segunda volta pela via para obter mais uma molécula de 3 carbonos, né? Mais um gliceraldeído, 2 moléculas de frutose 6-fosfato foram geradas, dando o rendimento de 5 moléculas de glicose 6-fosfato. Então, na primeira passagem da via, são geradas 2 frutose 6-fosfato, e aqui que vai ser utilizada na segunda passagem da via, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Então, passa-se novamente pela via para gerar mais 2 moléculas de frutose 6-fosfato e vai gerar mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Essas 2 moléculas se condensam, dando origem a uma glicose 6-fosfato. Consequentemente, eu tenho 5 moléculas de 5 carbonos, 5 monossacarídeos, 4 frutoses e uma glicose. No entanto, essas 4 frutoses podem ser diretamente convertidas à glicose. Então, no final das contas, eu gero 5 glicoses a partir de uma ribulose 5-fosfato, né? 2 ribuloses 5-fosfato, que são 2 passagens pela via. Então, essas glicoses que são geradas, elas podem retornar à via oxidativa das pentoses para gerar o NADPH que está sendo demandado, né?
e a ribulose 5-fosfato que for sendo gerada, ela vai sendo reciclada através dessas reações. Então, observem aqui, né? Essa figurinha complexa, a gente tem aí a ribulose 5-fosfato, ela vai ser convertida em xilulose 5-fosfato. Daí, a xilulose 5-fosfato vai doar 2 carbonos para a ribose. Então, a ribose que tinha 5 vai ficar com 7. E a xilulose que tinha 5 perdeu 2, vai ficar com 3. Então, a gente tem origem aí o primeiro produto, né? Uma cedoheptulose, que tem 7 carbonos, e o gliceraldeído, que tem 3 carbonos. No próximo passo, a cedoheptulose vai doar seus 3 carbonos a uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, dando origem a uma frutose, né? Ela vai pegar 3 carbonos, dá para esse gliceraldeído, gerando a frutose, e como perdeu 3 carbonos, ela vai sobrar aí a eritrose, que é a molécula de 4 carbonos. Então, nós temos a produção da primeira molécula de frutose, certo? Para que a gente consiga, né, utilizar totalmente, a gente precisa passar novamente pela via. Então, a eritrose agora que vai interagir com a xilulose. Mais uma vez, a xilulose entrega 2 carbonos à eritrose, formando a frutose diretamente e formando o gliceraldeído. Esse gliceraldeído vai aí passar pela via novamente e vai se condensar com o gliceraldeído que foi originado na primeira passagem. Então, nós temos a formação de 2 frutoses, certo? Então, a gente tem aqui a primeira frutose que foi gerada. Essa foi a segunda frutose que foi gerada. Então, nós temos na primeira passagem da via 2 frutoses e 1 gliceraldeído gerados. Para que a gente utilize tudo, né? Para que esse gliceraldeído não fique perdido, ele passa novamente pela via, se condensando aí com uma molécula de frutose, e aí ele vai dar origem a mais 2 moléculas de frutose, gerando 4 moléculas de frutose, e mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que se condensa com ele, dando origem a uma glicose 6-fosfato. E aí a gente tem a formação de 5 moléculas de 6 carbonos. Então, aqui vocês acompanham, né? A gente tem 5 carbonos se somando mais 5. Tira-se 2 carbonos desse para essa, dá origem a uma molécula de 7 carbonos e outra de 3. Depois, tira-se 3 carbonos dessa e dá para esse, dando origem a molécula de 6 carbonos. E ele que perdeu 3 fica com 4 carbonos. Para não perder nenhum carbono, essa molécula de 4 carbonos interage com outra xilulose, ou seja, com mais 5 carbonos. Ele doa 2 carbonos a ela, dando origem à segunda frutose, né, de 6 carbonos, e ficando aqui com 3 carbonos. Essa molécula de 3 carbonos, ela precisa que haja uma segunda passagem na via, né? Aqui é a segunda mão da via, mais uma molécula de xilulose interagindo com a ribose. Essa xilulose, sempre bom lembrar que é proveniente da ribulose 5-fosfato, certo? Passa toda a via mais uma vez, produzindo mais 2 moléculas de frutose e produzindo mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão se fundir, dando origem a uma glicose 6-fosfato. Então, nós temos aí no final 1, 2, 3, né? 4, 5 moléculas de glicose sendo originadas, 5 moléculas de 6 carbonos. Obviamente, essas 2 aqui, essas 4, né, que são de frutose 6-fosfato, já estou considerando a conversão delas direta à glicose 6-fosfato, certo? É extremamente complicada essa via, eu sei que não vai ser fácil de compreender, mas é só para que vocês tenham a ideia geral de que quando o organismo demanda NADPH, a via acontece até se produzir ribulose 5-fosfato,
E essa ribulose 5-fosfato é reciclada a glicose 6-fosfato através de diversas interações com outros monossacarídeos. No entanto, se a célula demanda, está em crescimento, está se multiplicando, demanda material genético, ela vai demandar a ribose 5-fosfato. E aí essa ribulose não vai ser reciclada, ela vai ser convertida em ribose 5-fosfato, que é consumida no processo metabólico que a célula está necessitando, certo? Isso é o principal, entender quais são as diferenças quando a célula demanda NADPH e quando a célula demanda a ribose 5-fosfato. NADPH acontece a reação normal e a ribulose 5-fosfato é reciclada através dessas infinitas reações aí que vocês estão vendo. E quando a célula demanda ribose 5-fosfato, ela não vai ser reciclada, ela vai ser convertida em ribose 5-fosfato, que é consumida. Né? 2 vezes aí a passagem pela via.